Olá Brasil, aqui com vocês, isso mesmo, aqui quem fala é o pastor Marcos Rosa, isso mesmo. Quero enviar a paz do Senhor para todos vocês e sejam bem-vindos ao meu canal. Meu querido, hoje nós vamos falar sobre a questão da religiosidade. E aqui eu estarei sempre postando vídeos, de oração, como vocês estão vendo, e também trarei vários temas, isso mesmo, ok? Além oração em palavra e vários temas, tá certo, pessoal? E hoje eu queria falar sobre religiosidade. E o que é religiosidade? Religiosidade, pessoal, que está aqui na palavra em Isaías 29:13, mas existem muitos versículos aí, no Novo Testamento também. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29, versículo 13. Observe que Jesus, aliás, pessoal, antes de falar do assunto, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Aqui do lado direito tem inscrever-se. Você se inscreve e ativa as notificações também. Tem um sininho e tem todas, aí você dá lá em todas. Você vai me ajudar e o YouTube vai entender que esse conteúdo é de valor, tá certo? Ajude também outras pessoas a ter esse conhecimento, é muito importante, ok, pessoal? Então Jesus diz aqui que a gente honra Ele com os lábios, mas o nosso coração está longe, não é? E Ele fala que a adoração é feita de regras. Por que Jesus fala de regras? O que é regras hoje? Regras são dogmas, pessoal, isso mesmo. Regras são estatutos, não é? Eu sempre digo, quando um líder perde a autoridade, a primeira coisa que ele faz é justamente criar um estatuto, porque o estatuto é como se dissesse: essa é a minha autoridade. Então, muitos líderes, eles tentam resgatar a autoridade espiritual, que é um tema para a futura, depois eu vou falar sobre isso, que é a autoridade espiritual. Tentam resgatar a autoridade espiritual, estabelecendo regras, normas, estatutos e coisas, dogmas e coisas assim desse tipo, entende? Ou seja, na verdade, na questão da espiritualidade, nós só temos um manual. Esse manual se chama Bíblia Sagrada, tá? Então, se você quer crescer, quer se desenvolver espiritualmente, não existe outro meio, não existe outra forma, ok? Filosofia vai lhe dar conhecimento e outros estudos mais, mas não vai lhe dar espiritualidade, ok? Essa questão de dogmas, de tradições, de estatutos e tudo, aquela coisa toda, não vai lhe dar autoridade espiritual, nem vai desenvolver, claro. O coração das pessoas na época de Jesus era tão endurecido desde então que Jesus disse assim: até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Aqui Deus fala que a adoração deles, quando se fala em adoração, está incluindo louvor, está incluindo uma série de situações, certo? E aí Deus está dizendo assim que estava cheia de regras, mas que ele não estava recebendo aquela adoração, justamente pelo fato de haver tanta regra, tanta coisa que, entende? É aquela questão de costumes, O costume geralmente ele é local. Por exemplo, o costume do judeu é um, do brasileiro é outro. O mundo ocidental é um mundo, o mundo oriental é outro mundo, entende? E o que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas confundem, não é? Ou seja, elas trazem os costumes, não é? Ocidentais para o oriental para o ocidental, entende? E as pessoas, muitas vezes, elas são apegadas a isso e ligam a costume com espiritualidade. Eu conheço, por exemplo, conheço aí situações de igrejas centenárias que elas não conseguiram entender ainda a questão do costume. É porque ela não sabe dividir o que é costume e o que é doutrina. Ela acha que doutrina é costume, entende? Na verdade, doutrina são ensinos sistemáticos da palavra de Deus. E o costume, ele é momentâneo, temporário e é local, entende? Então ele vai mudando com o tempo, entende? As pessoas não conseguiram entender isso, já há mais de 100 anos já não conseguiram entender essa situação aí. Mas é isso aí que eu estou falando para você, com toda certeza, entende, pessoal? Então a questão: como é que você pode ver um religioso e fazer a diferença de um religioso para um não religioso, entende? A questão está, por exemplo, naquela questão da parábola do bom samaritano. Ali está um exemplo ali, pessoal, um exemplo forte ali de religiosidade, isso mesmo. Vinha um sacerdote descendo de Jerusalém. O sacerdote vinha de onde? Ele vinha do templo, concorda comigo? Ele vinha de Jerusalém, era sacerdote, claro,
tinha um ofício sacerdotal e ele vinha descendo de Jerusalém, claro, ele vinha do templo. E tinha um homem ali que tinha sido espancado, né? Tinha sido assaltado e estava à beira-morte. Ele olhou assim, ele já vinha do culto, né? Porque ele vinha descendo. Ele olhou assim, no religioso, ele olha, vê a necessidade, vê o problema, vê a dificuldade, ele vê a situação, ele sabe que tem que agir, mas o religioso, ele não tem sentimento. Ele não tem sentimento, não tem sentimento, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia. O negócio dele é a lei, entendeu? Agora é a lei. Aí ele está ali porque fez alguma coisa errada, ele está sofrendo porque pecou, ele está doente porque pecou, ele está assim porque é assado, porque isso, porque aquilo. Tudo ele inventa uma subjeção, uma ideologia, uma coisa, uma outra, uma desculpa, entendeu? Para não fazer o bem. O religioso ele é doente mental. Me permita, ele é doente, porque ele confundiu de uma forma tal que fundiu a mente e ele não consegue saber discernir realmente as coisas mais. Ele perdeu o sentimento. Ele é um morto-vivo. Uma pessoa morta, você chega, fura, tal, entendeu? Então, o religioso, ele não tem sentimento, não. Ele não tem, ele não consegue, entendeu? Porque a religiosidade é a pior das situações que um ser humano pode ter na sua vida, é a religiosidade. É verdade. Então aí vem o que? Vem um levita. Levita era quem? Era quem ajudava no templo, quem ajudava em muitas coisas ali e tal, aquela coisa toda. Mas ele olhou assim e disse, e foi embora, religioso. Foi embora. Não teve nenhum tipo de compaixão por aquele homem. Ele estava morrendo, semi-morto, ele estava morrendo mesmo. Hemorragia forte. E vinha descendo um samaritano, não é? O samaritano olhou assim e foi lá, desceu do cavalo, pegou o azeite e vinho, untou as feridas, colocou aquele rapaz em cima, não é, do seu cavalo e levou para o melhor hospital que havia na época e tratou dele e tudo mais, aquela coisa toda. E aí o que ele chegou, tinha que fazer uma viagem, e aí ele pegou e disse o seguinte para o pessoal, olha, cuide bem dele, viu? E quando eu chegar eu vou voltar, eu vou pagar toda a conta e tudo mais, aquela coisa toda. Jesus foi e perguntou para o homem que tinha feito a pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus perguntou, quem é o próximo dos três? O homem foi e respondeu, o próximo dos três é o samaritano, é o que ajudou, é o que, enfim. Aí Jesus foi e disse, vai e faze-o da mesma forma. Entendeu agora? Ou seja, Jesus disse, vai e faz do mesmo jeito, da mesma forma, entende? Pratica essas obras, porque aí é que você está justamente cumprindo o mandamento principal do Evangelho. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, enfim, aquela coisa toda. E no final ele diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então o religioso ele não ama a si mesmo, não ama não. Ele é terrível, ele é tipo um aitolá, ele é aquela pessoa que não tem sentimentos, não tem compaixão. O religioso, ele fala muito de santidade, mas pode ver que todo religioso que fala muito de santidade, ele tem problema com a santidade. Pode observar isso. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, a mulher adúltera, né? A mulher adúltera havia ainda a lei durou até Cristo, né? Até João Batista. A partir de Cristo a lei é abolida. Não no sentido geral, mas certas coisas, né? Dente por dente, essa coisa, olho por olho, essa coisa foi abolida. Apedrejamento, isso aí, entende? Porque o amor substitui, o perdão liberta. E Jesus, no caso, eles trouxeram uma mulher. Pode ler o texto, pega no próprio ato adulterando. O que significa isso? Que o homem estava envolvido. Mas eles trouxeram quem? O religioso trouxe quem? Eles trouxeram a mulher, ok? E perguntaram a Jesus. Disseram, olha, na lei está escrito que ela tem que ser morta, viu? Apedrejada, mas foi prega no próprio ato. Jesus podia dizer ali, sim, mas onde é que está o homem? Porque os dois tinham que ser apedrejados, não só a mulher. Mas o que aconteceu ali, Jesus escreveu na terra, o que não me pergunte que eu não sei. E aí depois ele foi, se levantou e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu que saiu dos mais velhos até o mais novo. Todo mundo na sua consciência sabia que estava errado ali. Porque se apedrejasse aquela mulher, eles sabiam que estavam
no caso, escondendo o homem, né? Ou seja, eles seriam culpados do sangue daquela mulher e coisas semelhantes. O que acontece? Todo mundo foi embora. A mulher olhou para Jesus, Jesus olhou para a mulher e Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Nem eu também te condeno. Vá em paz e não peques mais. Então, a religiosidade, ela condena, entende? Ela julga, entende? A religiosidade, ela traz o que? Peso sobre o ser humano, entende? Então, a religiosidade, ela leva pessoas à loucura, leva pessoas à loucura. As pessoas religiosas, elas têm problemas psíquicos, elas têm problemas terríveis. Conheço, já estou há 40 anos na caminhada, conheço um bocado de coisinha por aí, viu? A religiosidade, ela cega o entendimento, ela, como eu disse no início, mortifica os sentimentos do ser humano e o ser humano, ele passa a ser um ser crítico, isso mesmo. A partir do momento que ele passa a ser só crítico, entende? Ele só se vê como certo e só prega que ele é certo e tudo mais, aquela coisa toda. Ele se torna um monstro dentro de si mesmo e que nem ele mesmo se domina mais, porque ele perdeu o controle da sua fé. Entende, pessoal? E a espiritualidade do religioso, ela chegou ao nível zero, não se desenvolve, não cresce, não progride. É uma pessoa que não tem revelação do Espírito Santo nem de Deus, porque não chega na mente, entende? Eu estava vendo essa semana, tá com mais de uma semana, um religioso falando aquela coisa tipo, né? Que inclusive foi até meu professor há uns 30 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos isso, 28 a 30 anos atrás. Não tem revelação da palavra. O que ele fala hoje ele vai falar a mesma coisa daqui a 30 anos, porque ele não tem revelação. Tem posição, mas não tem autoridade. Não tem autoridade porque a autoridade foi perdida por causa da religiosidade, entendeu agora? E para substituir a autoridade, as pessoas criam o quê? Estatutos, regras, dogmas, coisas assim desse tipo. Mas a autoridade não volta mais. O religioso não tem autoridade. Tá bom, pessoal? Espero que tenha esclarecido, que tenha ajudado, que você tenha aprendido alguma coisa. Dê o seu like. Se não aprendeu, se deu like e não gostou, dê o seu dislike. Aqui é democracia total, ok? E outra coisa, eu queria dizer para você, levante os seus olhos e entenda e veja que Cristo é a fonte da vida. E que Cristo e a palavra de Deus é o único meio pelo qual você pode chegar a se desenvolver, a progredir, claro, espiritualmente. Sem a palavra de Deus você nunca vai chegar a lugar algum. E saiba de uma coisa, existem muitos caminhos, existe sim, com certeza, existem muitos caminhos e muitas portas, mas nunca esqueça, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens, ok? Não se esqueça que tem sempre duas portas e tem dois caminhos, cabe a você, claro, fazer a sua escolha. Espero que você faça a sua escolha consciente, inteligente e através da fé você seja, claro, bem sucedido, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, não esqueça de assinar o canal. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.